Olá família, sou o pastor José Alves. É um prazer estar com você novamente. Muito obrigado por essa oportunidade de você estar me vendo, ouvindo estas ministrações, estas palavras, que certamente ela vai edificar a sua vida. Eu te agradeço por você me permitir estar com você. Muitas pessoas estão nos vendo, muitas pessoas estão assistindo os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. Às vezes nem dá o seu like. Meu querido, se inscreva no nosso canal, é de graça. Não paga nada. Quando você se inscreve, você vai estar dizendo para o YouTube que essas mensagens são importantes e o YouTube vai disparar isso para outras pessoas. Então se inscreve no nosso canal, dê o seu like aí. Meu irmão, dê o seu like, é muito importante o seu like, é muito importante. Nós queremos alcançar mais famílias, isso é muito importante quando você dá o seu like, né? E nós estamos falando uma série de vídeos sobre como criar filhos para ser vencedores. E vou continuar falando sobre esse tema de suma importância. Quem não ama não pode ser amado, entendeu? Então, se você não ama o seu filho, você não pode ser amado. Então, nós vamos falar sobre esse assunto de suma importância, porque isso também é ensinável. O amor é ensinado, você tem que ensinar, são parte do caráter de um homem e de uma mulher, amar as pessoas, amar o próximo. Isso é bíblico. O Senhor Deus nos ordenou que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o amor está no coração de Deus e tem que estar no coração do pai, no coração da mãe e no coração dos filhos. Para não ficar em minhas palavras, eu quero ler com você um texto em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros de multiforme graça de Deus. Quando você ama, quando nós amamos, nós queremos ser hospitaleiros. E a Bíblia diz que eu devo fazer para outra pessoa como eu quero que faça para mim. Então, se eu desejo que alguém me ame, primeiro eu tenho que amar. Se eu quero que o meu filho seja um filho bem-sucedido, eu também preciso entender que eu preciso ser bem-sucedido. Se eu quero que o meu filho me ama, eu também tenho que amá-lo. Se você quer que o seu filho seja igual a você, você tem que ensiná-lo, você tem que orientá-lo. É nossa responsabilidade de pais e de mães para ensinar os nossos filhos. Essa é a nossa responsabilidade. Os nossos filhos, os seus filhos, eles precisam olhar em você, olhar em nós e ver valores impregnados em nossa vida. Então, seus filhos, quando ele olha em você, ele precisa ver qualidades, ele precisa ver valores que estão em você. Esses valores, o qual eles vão pegar em você e aplicar nas suas vidas. Então as minhas filhas têm que ver valores em mim para que elas possam praticar esses valores na vida dela. As minhas filhas precisam ver valores da minha esposa para que elas também possam praticar esses valores na vida delas. Entendeu isso? Então você é um exemplo, nós somos exemplo para os nossos filhos. Eles têm que olhar em nós, olhar em você e ver qualidades, ver valores que pode ser aplicado na vida dela, no casamento dela, com os filhos dela. Então isso é muito importante. Entenda isso. Então você não é simplesmente um pai, simplesmente uma mãe, você é um exemplo para os seus filhos. Existe um dito popular, um provérbio que eu vou ler com vocês. Um dito antigo: praticar o que ensinamos. Devemos ensinar o que praticamos. Parece um trocadilho, né? Mas não é. Não é um trocadilho. Praticar o que ensinamos. Você está praticando aquilo que você está ensinando? Nós estamos praticando aquilo que estamos ensinando? Quando você diz assim, você tem que amar, você está amando? Você diz assim, olha, você tem que ser um bom homem, uma boa moça de responsabilidade. Você é esta pessoa de responsabilidade? Então, praticar o que estamos ensinando ou ensinar aquilo que estamos praticando. É um trocadilho, mas é um provérbio de suma importância na vida de um pai e de uma mãe. Isto é muito importante, porque se você ensina, mas não faz, o seu ensino não tem valor. Não tem valor o seu ensino. É necessário você ensinar e fazer. Eu ensinar e também fazer. Isso é muito importante. Outra coisa importante, os nossos filhos, eles precisam ver você praticar. Eles precisam ver
nós praticando, como ensino, para eles praticar. Então, se você pratica aquilo que você está ensinando, ele também vai fazer aquilo que você está fazendo. É um ensino, é uma escola. Eu falei num vídeo anterior que nós somos professores. Se o professor ensina a sua prática, a sua matéria, o aluno vai praticar aquilo que ele está ensinando. Aquilo que ele ensinou, ele vai praticar. Então você pai, você mãe, você faz e ensina com a sua prática. Entendeu? Então você ensina com a sua prática, com as suas ações, com as nossas ações. Outra coisa importante, os pais, nós pais, precisamos ensinar, instruir, né? Ensinar e instruir, precisamos fazer isso. Ensinar e instruir, guiar, ou seja, orientar, direcionar. Então você instrui, você guia, nós guiamos nossos filhos, nós ensinamos nossos filhos, nós direcionamos os nossos filhos e aconselhamos. Você, pai, tem sido essa pessoa que tem ensinado o seu filho, que tem guiado o seu filho e aconselhado o seu filho, ou não? Você vai ver no final dessa mensagem que você precisa mudar. Você precisa ensinar, você precisa guiar e você precisa aconselhar, pai e mãe. Outra coisa importante, os seus filhos, os nossos filhos, precisam aprender com os valores que nós praticamos. Aquilo que você pratica são valores transmitidos para eles. Você está transmitindo valores para os seus filhos, para eles praticar na sua caminhada, na sua jornada. Se você ensina que o seu filho tem que ser honesto, o seu filho vai ser honesto. Se você ensina que o seu filho tem que ser benigno, o seu filho vai ser benigno. Mas esses valores estão impregnados em nós? Se está impregnado, se nós estamos praticando, eles também vão praticar. Então isso é muito importante nós entendermos. Os seus filhos, os nossos filhos, precisam ser orientados em suas crenças. Quantos pais, quantas mães não têm orientado os seus filhos com relação à sua fé? Quantos filhos já estão sendo criados com uma mente longe de Deus? Eu quero te orientar, eu quero te incentivar, pai e mãe. Assenta com o seu filho, instrui ele na palavra de Deus. Independente da sua religião, se você é evangélico, se você é católico, se você professa outra fé, mas mostra para ele a importância de um Criador, o Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, Salvador da humanidade, Salvador da sua vida, o Espírito Santo, Consolador. Porque se ele cresce neste mundo sem uma diretriz de crença, de uma fé, ele vai ter dificuldade. A Bíblia diz: o que nos faz vencer este mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa esperança de vencer neste mundo que nós vivemos é a nossa fé. O que te sustenta, que nos sustenta a vencer os dias maus que nós vivemos, é a nossa fé na palavra de Deus. Não existe outro caminho, não. Então não adianta você dizer para ela, você crê em Deus, você crê em Cristo Jesus, mas e você está crendo? Ah, você precisa ir para a igreja, mas você está indo à igreja, está cultuando a Deus, está estudando a palavra, a sua fé está alicerçada na palavra. Então é necessário você ensinar e também praticar. É necessário. Com as suas atitudes nós estaremos ensinando os nossos filhos. O amor, ele é o alicerce da nossa caminhada. O amor é que vai fortalecer os nossos relacionamentos com nossos filhos. O amor é tudo na sua vida e na minha vida. Deus te amou incondicionalmente. E você precisa também demonstrar esse amor para com o seu filho, para com a sua filha. Mãe, pai, ame o seu filho. Ame o seu filho. Pastor, mas o meu filho dá muito trabalho. Não importa, o seu filho não tem preço. Ame o seu filho. Coloca ele diante de Deus. Peça oração. Aí no meu canal você pode colocar o nome dos seus filhos. Peça oração pelos seus filhos, que eu vou orar por eles. Vou estar orando pela sua família, pedindo a Deus, intercedendo a Deus em favor da sua casa. Eu sei que muitas famílias estão passando tanta dificuldade, tantas lutas com seus filhos. Coloca eles em oração. Deus tem poder para mudar a sua história, mas a atitude depende de parte de você. Você tem que amar a mãe, você tem que amar o pai. Você não pode abrir mão do seu filho. Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família. Permaneça na presença de Deus. Deus vai mudar a história do seu filho. Mas você precisa ter a atitude de amar o seu filho, mostrando para ele que você o ama, demonstrando em ação. Amor não é só de palavras, mas também de atitude, de ação. Antes de orar com você, peço a você novamente, dê o seu like,
o seu like é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, coloque seu pedido de oração, me fale de onde você está nos vendo. É muito importante. Essa mensagem vai chegar ao coração de mais pessoas e depende de você compartilhar essa mensagem. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esta vida, este pai, esta mãe. Quem sabe, ó Deus, ele não está tendo essa atitude de amar. Ele não consegue amar mais o seu filho, a sua filha. Deus, eu te peço a intervenção nesta família, nesta casa. Ajude ele a amar, ó Pai. Coloque amor no seu coração. Eu declaro, ó Pai, esse pai e essa mãe abençoar em nome de Jesus.